Fala galera, mais uma crítica no ar e hoje vamos falar sobre Mickey 17, que é um novo filme do Bong Joon-ho, e eu quase errei o nome, porque ele é baseado em um livro chamado Mickey 7, do Edward Ashton, né? O Bong Joon-ho venceu o Oscar por Parasita, e aí ele decidiu que seu próximo filme seria uma adaptação desse livro, que é uma sátira de ficção científica, que conta a história de um descartável, como ele é chamado no filme, ou de um prescindível, como é denominado no livro, que é tipo um funcionário suicida. Então nós temos uma colônia espacial. No livro existem outros planetas, ele se passa até mais no futuro do que o filme, mas aqui nós temos uma colônia espacial que está tentando encontrar um outro planeta para levar os habitantes da Terra. Né? Deu merda na Terra, como a gente sabe que vai acontecer em breve. As pessoas precisam tentar colonizar um outro planeta. E aí o prescindível ele é tipo um pau pra toda obra, mas principalmente para missões praticamente suicidas. Então ele é uma pessoa que se voluntaria para morrer. Só que ela vai sendo clonada. Então ela nunca morre, mas ela morre várias vezes, né? No livro, o Mickey já está na sétima versão dele. Aqui no filme, o Bong Joon-ho trabalha até com mais versões, né? Ele decide que o personagem vai estar na 17ª versão. E ele é interpretado pelo Robert Pattinson, né? E aí o filme acontece de fato quando ele não morre em um momento. Todo mundo acha que ele morreu, mas ele não morre e retorna para a colônia. Só que já fizeram um clone dele, já fizeram o Mickey 18. E aí ele vira um caso de múltiplo, que é uma coisa que não é bem aceita na colônia, né? E isso vai gerar uma grande confusão dentro de um governo bem ou bastante autoritário que domina ali. E esse é o principal comentário político do Bong Joon-ho, tá justamente nesse governo autoritário. Mas, enfim, né, o Bong Joon-ho decidiu que esse seria o seu próximo filme e ele saiu do Oscar com certo poder, né? Só para dar ali um contexto dentro desse filme. E ele conseguiu que a Warner colocasse no contrato dele, coisa que a Warner fazia até com alguma frequência, acho que vai parar de fazer depois de Mickey 17, depois de Coringa 2 principalmente. Conseguiu que no contrato dele estivesse que ele era o detentor do último corte, da palavra final. Então, a Warner poderia sugerir cortes, mas era ele que definia se ia mexer em alguma coisa no corte final do filme ou não, né? Sem espaço ali para o estúdio depenar o filme e depois ter que lançar uma versão do diretor, por exemplo. E a Warner, aparentemente, não gostou do filme. Pelo menos é o que os boatos dizem, não gostou do corte final do filme. E começou a dar uma atrapalhada no filme. Então o filme ia estrear em 2024, não estreou, foi colocado numa data pavorosa em janeiro desse ano. Claramente um descarte. Isso gerou certa polêmica e a Warner decidiu trabalhar, dar uma disfarçada nisso um pouquinho maior, jogou o filme no Festival de Berlim e colocou agora numa data que não é uma data, por exemplo, que privilegia o Oscar, né? A gente viu Duna estreando mais ou menos nessa data e não conseguindo praticamente nada, né? Conseguiu ali algumas categorias técnicas, mas não teve o sucesso que se esperava no Oscar. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu tô longe de aprovar o que a Warner fez, longe de concordar com a Warner, mas eu acho que nesse caso a expectativa foi a mãe da decepção. Nesse tempo todo esperando o filme lançar, né, o livro apareceu numa promoção, eu comprei, decidi ler antes de assistir o filme, e eu gostei muito do livro. O livro ele é bem sagaz, ele é bem divertido, e é muito conciso, é muito econômico, ele é muito direto no que ele quer falar. Ele vai e volta no tempo, mas ele não tem muita enrolação. E o Bong Joon-ho fez algumas mudanças. E esse vídeo não vai ser sobre essas mudanças. Se alguém quiser, posso fazer no futuro um outro conteúdo sobre essas mudanças, mas não vai ser esse. Só que, na verdade, nem é o principal ponto, sabe? Eu acho que as mudanças que ele faz funcionam dentro do que ele queria contar como história, né? Então, tá tudo certo. O que eu acho que ele errou é de fato na condução desse filme. Mas vamos lá. É inegável, para começar de fato a crítica, que Mickey 17 é um filme do Bong Joon-ho. Até porque ele tem várias coisas de outros filmes do Bong Joon-ho, né? Ele tem um pouco da disputa de classe do Parasita, tem um pouco da excentricidade em um filme de ficção científica de Okja, que é da Netflix. Inclusive o visual dos rastejadores é muito parecido com o visual da Okja. O olho, o olhar é bastante inspirado. Parece até ali que são filmes meio que primos, né? Também tem um pouco da
até mesmo da divisão de classe, mas não só, sabe? Um pouco da ficção científica suja do Expresso do Amanhã, sabe? De personagens isolados, no contexto de isolamento. A pasta que eles comem parece um pouco com a pasta do Expresso do Amanhã. Tem várias similaridades ali, sabe? O filme parece, de certa forma, uma grande mistura de filmes do Bong Joon-ho dentro de um embrulho de ação e comédia. Que em certos momentos ele me lembra até um pouco Tropas Estelares, do Paul Verhoeven. E se for encarado dessa forma, como uma aventura espacial, né, mais despretensiosa, sem tanta obrigação de ser profunda, assim, o filme ele chega bem perto de funcionar. Ele tem algumas coisas que eu gosto, sabe? O timing cômico do diretor, por exemplo, é uma delas. Tem várias vezes que é mal utilizado, sabe? Que o timing parece que não funciona, não encaixa. Mas tem outros momentos que é muito certeiro. Você dá pelo menos uma risadinha assim, que você fala, tipo, a sacadinha funciona, sabe? Principalmente quando é uma sacadinha mais visual. E o Robert Pattinson também me agrada muito, ele funciona. Ele tá meio abobalhado, então ele funciona dentro desse contexto em que nós temos um personagem ingênuo, meio bobo, vivendo essa aventura, sabe? Uma aventura de clone. E o Bong Joon-ho ele até usa essa mesma dinâmica, até muito mais do que o livro, por exemplo. A dinâmica entre os personagens tem uma parada de comédia muito mais próxima ali, sabe? De filme de troca de corpo. Então, ele brinca um pouco com isso de forma até mais presente do que o livro, por exemplo. O livro, ele não se importa tanto assim com a dinâmica deles. Só que, apesar do Bong Joon-ho dar destaque para a dinâmica deles, eu não sinto que ele confia na dinâmica deles para ser a protagonista do filme. Então, ele nunca deixa que o filme se entregue ao absurdo de ser uma comédia meio boba, uma comédia espacial meio boba, uma aventura, né? Essa aventura ingênua. E aí acaba que o próprio filme, ele, de certa forma, atrelado também ao material original, tá? O material original é isso. Mas até nos momentos em que ele foge do material original, ele segue essa ideia. O próprio filme, ele se posiciona como uma sátira. E como uma sátira que vai atirar para vários lados, né? Dando um pouco desse contexto, o livro, ele fala principalmente sobre autoritarismo e sobre religião. O problema deles serem múltiplos está muito ligado à religião. Aqui a religião é menos presente, mas também é. E aí ele fala sobre muita coisa, né? Ele fala sobre extremismo religioso, tem vários paralelos com o nazismo. Por exemplo, o líder deles, né, que é interpretado pelo Mark Ruffalo, ele tem até o seu próprio Goebbels, de certa forma. E também fala bastante sobre colonialismo. Eu acho que é onde o filme toca mais fundo no colonialismo, né? Destruição de povos nativos, uma parada assim. Então, o próprio filme ele se posiciona como essa sátira, que vai usar essa aventura espacial para fazer uma sátira. E aí eu acho que nesse ponto ele é um filme morno. Ele não me pega, sabe? Eu acho que rola um desequilíbrio entre ação e comédia que não me pega. Por mais que os personagens sejam bons, e eles são, sabe? Tipo, são excêntricos de forma curiosa. E no papel eles são bem interessantes, sabe? Os estereótipos e os arquétipos fazem diretamente comentários a questões políticas, sabe? O Mark Ruffalo, o jeito como ele é afetado, a afetação dele, não é um biquinho, mas ele tem uma questão da boca, sabe? Do sorriso, que é uma clara referência ao Trump. Então, assim, os personagens eles têm um pouco disso e isoladamente eles funcionam, ou pelo menos no papel eles funcionam. Porque na prática não me cativa, justamente por conta de como fica morno nessa troca entre gêneros, sabe? A ação não é tão frenética assim, tão interessante. Eu até acho que falta um pouco de tesão em alguns momentos de ação, sabe? O clímax, principalmente, sabe? Quando a gente tem ali o grande encontro na neve entre todo mundo, sabe? Eu acho que, sei lá, falta desejo. Parece que o Bong Joon-ho tava com muita vontade de fazer aquilo, ou pelo menos, né, eu não posso falar o que o diretor tava ou não com vontade, né, mas é a sensação que me passa, pelo menos. Então eu acho que a ação falta um pouco desse desejo, dessa vontade. A comédia não é mordaz o suficiente, sabe? Ela não é afiada, ela não é infame. Tem ali uma sacada ou outra, uma piada ou outra, uma linha de diálogo que faz uma boa referência, faz uma boa crítica, mas não, sei lá, não me pegou também. E da mesma forma o drama também não funciona, sabe? Ele não tem uma efetividade na parte emocional. Então eu, sei lá, não conseguiu, sabe? O filme ele não me pegou.
Acho ele muito morno, sabe? Até diverte, principalmente nesse lado visual, quando são piadas visuais, ou no lado sci-fi, que de fato é um universo muito bem construído, visualmente muito legal, mas é muito pontual dentro de um filme que, no geral, eu achei muito morno, sabe? Então, eu sinto que o Bong Joon-ho ele se contentou em fazer um filme que misturava várias coisas dele, meio que uma síntese da carreira dele dentro ali desse filme de ficção científica. E aí é isso, tipo assim, tem ali um pouquinho da excentricidade de Oak, já tem um pouco de Parasita, tem um pouco de Expresso da Manhã, a gente vai misturar aqui tudo e fazer um filme que fala sobre tudo que eu gostaria de falar, né? Porque boa parte dos filmes, né? O Oak já também fala um pouco disso, apesar de ser um filme mais pro lado da crítica ambiental, também fala um pouco disso, o Parasita, né? Então todos os filmes dele falam, tem similaridades nas críticas, né? Falam sobre a divisão de classe, disputa de classe, fala sobre capitalismo, fala sobre autoritarismo. Então são pontos que ele gosta de criticar e que parece que ele consegue reunir tudo ali e é o suficiente para ele. Então, mas tem momentos legais, por exemplo, a cena do jantar é muito boa, mas eu acho que é tão morno que o clímax é morno, sabe? E aí me pega um pouco, sabe? É, ele nunca se entrega nem pro lado abobalhado da dinâmica dos clones, mas também não consegue se entregar perfeitamente pra sátira, sabe? Sempre que ele tá no momento de sátira, parece que o abobalhado entra em cena pra atrapalhar, e quando ele tá se divertindo ali com o absurdo da dinâmica entre os clones e na loucura de outras coisas daquela colônia, sempre tem um comentáriozinho de crítica que também parece deslocado. Então, sei lá. E aí é isso, sabe? É até difícil de falar porque no final das contas eu achei morno. Eu não achei um filme ruim, não achei um filme maravilhoso, mas ele fica ali no meio do caminho, meio morno, e que diante da expectativa que eu tinha, tanto por ter gostado do livro, quanto por gostar muito do Bong Joon-ho, né? Eu amo Parasita, acho um filme incrível, assim como amo Expresso da Manhã, até Okja, que é dos mais fracos, eu gosto muito de Hospedeiro, é, Memories of a Murder, que eu não sei se tem nome em português, o Mãe também, eu gosto muito do Bong Joon-ho. A expectativa estava muito alta, tanto por ter gostado do livro que eu li recentemente, quanto por toda a carreira do diretor, sabe? E aí meio que rolou uma decepção. Talvez se eu não tivesse lido o livro, se eu não conhecesse o diretor, por exemplo, eu fosse achar o filme mais legal. Ele talvez não fosse tão morno pra mim. Eu acho que é difícil desassociar as duas coisas, sabe? Mas acaba sendo um filme morno e meio, dentro da expectativa ele acaba sendo um pouco frustrante, sabe? E aí a nota é nota 3/5, vamos dar um 3/5. É... Mas é divertido, principalmente pelo Robert Pattinson, ele é de fato um dos melhores atores dessa geração. Ele tá muito bem, sabe? As duas versões do Mickey que ele faz, e não só as duas versões, porque vemos outras, né? Funcionam muito bem. A Naomi Eck também funciona bem, o Mark Ruffalo funciona bem. Tem outras coisas ali que não funcionam, sabe? Apesar disso. O Steve Yeun, por exemplo, não gosto do personagem dele. Mas fica aí a dica, né, de Mickey 17, como sempre. Assistam, não é porque eu não gostei que você não pode gostar, mas no meu caso a expectativa provavelmente foi a mãe da decepção. É isso, até a próxima. Curta, compartilhe, comente, se discorda de mim principalmente. Eu quero que mais pessoas discordem de mim, porque eu gosto muito do Bong Joon-ho. Não quero aceitar que eu não curti tanto assim o filme dele.